São 18 horas em Paris e em Maputo, as notícias em português. Teresa Xavier. Muito boa tarde. Eis os títulos da edição de hoje. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional insiste na recontagem integral dos votos das presidenciais e o Presidente da República inicia contactos para a solução do problema. Na Guiné-Bissau, a marcha organizada pela Central Sindical UNTG decorre sem incidentes e com fortes medidas de segurança. No apoio técnico está hoje Dusko Sekulic. RFI, as vozes do mundo. Muito boa tarde. As notícias em português aqui na RFI. Em São Tomé e Príncipe continua o contencioso eleitoral. O Tribunal Constitucional insiste na recontagem dos votos das presidenciais de 18 de julho e o Presidente da República inicia contactos para a solução do problema. Maximino Carlos, o nosso correspondente, tem mais informação. O processo pós-eleitoral em São Tomé e Príncipe está atualmente num frenesim cujo desfecho é expectante. Os 3 juízes que não subscreveram o acórdão do Tribunal Constitucional, que determinou a recontagem integral dos votos, foram recebidos esta quarta-feira pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, com a finalidade de se encontrar uma saída airosa para este contencioso eleitoral. Evaristo Carvalho escutou o referido juízo para conhecer os seus pontos de vista. O chefe de Estado já enviou uma carta ao Conselho Superior de Magistratura exigindo a reposição do normal funcionamento do Tribunal Constitucional. Sendo o Conselho Superior de Magistratura um órgão de gestão e disciplina de magistratura judicial, Evaristo Carvalho entende que esta estrutura pode contribuir para solucionar o atual impasse eleitoral. Entretanto, o Tribunal Constitucional, numa carta assinada pelo seu presidente, Pascoal Daio, exige a Comissão Eleitoral Nacional que cumpra na íntegra o que está exarado no acórdão, ou seja, para se proceder à recontagem integral dos votos da eleição presidencial de 18 de julho. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Maximino Carlos. Na Guiné-Bissau, a marcha organizada pela Central Sindical UNTG decorreu esta manhã na capital sem incidentes e com fortes medidas de segurança, contrariamente ao último protesto que foi dispersado pela polícia com gás lacrimogéneo. O relato da capital guineense feito por Aliou Kandé. Algumas centenas de manifestantes percorreram o trajeto entre as sedes da UNTG e do Benfica junto ao Lino Correia e foram assistidas por forte dispositivo de segurança. A ocasião serviu para o secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, reiterar a continuidade da luta sindical até que haja dignificação da classe trabalhadora guineense contra a vontade dos deputados da nação. Os deputados, os que estão na Assembleia, não estão a representar o povo da Guiné-Bissau. Estão a representar apenas interesses partidários e seus interesses pessoais, nada mais. Mas nós vamos continuar a luta para conquistar a dignidade do povo guineense. A maior central sindical exige o cumprimento do memorando assinado e a fixação do salário mínimo nacional em 100 mil francos CFAs, defende Júlio Mendonça. Quando entraram, assinaram uma adenda conosco. E essa adenda, simplesmente, estamos a exigir o seu cumprimento. Porque o país até agora não tem salário mínimo nacional. Isso é grave para um país que já lá vão 47 anos de independência. É preciso que a lei seja respeitada e seja realidade no país. Já na 7ª onda de paralisação parcial na função pública, a UNTG decidiu organizar manifestações que vão culminar com as celebrações do Dia Nacional dos Trabalhadores, a 3 de agosto. De Bissau para RFI, Aliou Kandé. Os protestos na Guiné-Bissau relatados por Aliou Kandé. Em Cabo Verde, os consumidores queixam-se de preços irregulares nos bilhetes de voos domésticos operados pela angolana Best Fly. Um caso acompanhado pelo ministro do Turismo, Carlos Santos. Este alega que o executivo veio esta semana lembrar o decreto estipulando a regulação das tarifas das passagens aéreas. O governo, nesta semana, fez questão de divulgar nos jornais e nas rádios esse decreto
para que as pessoas tenham em conta que, de facto, as tarifas estão reguladas e que há tarifas específicas e há tipologias de tarifas que devem ser divulgadas para as pessoas poderem entender e também haver e permitir uma boa relação entre o utente e as agências de viagem e o operador Bestfly. Creio que estamos a entrar num bom caminho. Temos uma boa notícia que nos foi dada ontem de que a Bestfly irá aumentar em 56% o número de voos a partir do dia 2 de agosto e muito provavelmente ainda durante a primeira quinzena de agosto se chegará o segundo avião. E são boas notícias. Isto significa que paulatinamente e gradualmente estamos a conseguir a colocar as peças no seu devido lugar e a responder à procura que nesta época é muito elevada. O ministro do Turismo cabo-verdiano em entrevista a Miguel Martins. Mindelo 100.7 FM. O presidente francês está em visita à Polinésia Francesa, uma região da Oceania, onde entre 1966 e 1996 a França realizou testes nucleares. Muitas vítimas denunciam os cancros a que ficaram expostos devido a essa campanha nuclear. Emmanuel Macron admite agora a dívida da França para com aquele vasto território do Pacífico. Je veux ici vous dire que la nation a une dette. Quero aqui dizer-vos que a nação tem uma dívida para com a Polinésia Francesa. Durante demasiado tempo, o Estado preferiu manter o silêncio acerca deste passado. Hoje, quero é quebrar este silêncio. E quero a verdade e a transparência do vosso lado. O presidente francês, traduzido pelo jornalista Miguel Martins. 6 anos depois do espetáculo Íris, o coreógrafo Marco da Silva Ferreira e o realizador Jorge Jacome voltam a criar um novo capítulo na relação entre dança e cinema. Em Paris, Siri recria um espaço partilhado entre o real e o virtual, onde os corpos e os suportes tecnológicos se fundem. Num pequeno espaço de tempo, a nossa relação com a tecnologia não foi diferente. O que eu acho que passou a ser diferente foi a percepção. Deixamos de ter literalmente o contacto humano, da pele. Isso acabou por influenciar imenso a criação e a peça em si. Acho que também foi um dos grandes incentivos para a peça ser o que é agora. Estávamos em confronto com esta ausência de toque, então o toque passou a ser muito importante, a proximidade, falar sobre uma sensibilidade sensorial que não é tão cognitiva, se calhar, e uma busca de um prazer, de um lugar meio absurdo de melhoria e de saborear os cheiros, os toques, as carpetes, a luz. Quase que como se descobrisse pela primeira vez uma série de emoções humanas que nós tomamos como garantido e na peça existe esta tentativa de especular o que é que será sentir pela primeira vez algumas coisas. Um trabalho de Ligia Anjos. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, recebeu na terça-feira o seu antecessor, Laurent Gbagbo, numa atmosfera de reconciliação nacional marcada por abraços e sorrisos. Nós conversamos fraterna e amigavelmente. Estou muito feliz com a conversa que tivemos porque ela foi muito descontraída. Sinto-me orgulhoso por isso e desejei que de vez em quando possamos ter este género de encontro que contribui para aliviar a tensão no país. No que me diz respeito, eu falei sobretudo com o presidente e insisti na questão dos prisioneiros que foram detidos no momento da crise de 2010-2011 e que permanecem na prisão. Eu disse ao presidente, você está de acordo comigo? Eu era o líder deles. Atualmente eu estou livre, mas eles estão presos. Eu gostaria que o presidente faça todos os possíveis para que eles sejam libertados. Eu sublinhei esse facto. Tirando isso, falamos da Costa do Marfim que deve seguir em frente. O ex-presidente da Costa do Marfim, traduzido por Leonardo Silva.